Olá, muito bom dia. O Record News Rural de hoje está no ar. E acontece em Primavera do Leste, no Mato Grosso, até o dia 21, a Farm Show, uma das maiores feiras agrícolas do estado. No evento, que contou com a participação de autoridades mato-grossenses, como o governador Mauro Mendes, produtores rurais trocam conhecimento tecnológico e experiências para aumentar a produtividade no campo. A força do agro que movimenta a nação está à mostra na 9ª edição da Farm Show. Uma área de 30 hectares serve de vitrine para tudo que tem de mais moderno para o pequeno, médio e grande produtor. Sementes, defensivos, nutrição, armazenagem, aviação, agricultura de precisão, maquinário e irrigação são alguns dos setores que apresentam as suas tecnologias. Cerca de 450 marcas estão expondo e fazendo negócios. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas visitem a Farm Show até o dia 21, representando mais de 60 países. O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, visitou o evento e destacou a força do setor. Novamente eu vi aqui hoje a força do agronegócio mato-grossense, a força dessa região e da cidade de Primavera. Esse ano as expectativas são muito positivas para o agronegócio e tenho certeza que aqui, nos dias que nós teremos até sexta-feira, o produtor vai ver tecnologia, vai ver muita coisa nova, vai ver muitos equipamentos, tendências em todas as áreas e vai poder ajustar aí possibilidades de continuar investindo e aprimorando a sua forma de produzir na região, em todo o estado de Mato Grosso. Com a força do agronegócio, com a força de todos aqueles que compõem as cadeias produtivas de máquina, de equipamentos, de tecnologia, de biotecnologia, que vem para cá, né, se colocar diante de dezenas e centenas de compradores, milhares de compradores que vêm para cá para conhecer tudo isso e fazer bons negócios. O prefeito da cidade de Primavera do Leste, que cedia a Farm Show, comentou que o estado se empenha na duplicação da BR-070 para facilitar também o escoamento da produção agrícola. Nós estamos aí procurando a viabilidade para duplicar a BR-70 de Barra do Garça até São Vicente. Isso é muito importante. Eu estou ciscando para dentro. O prefeito tem que ciscar para dentro, trazer coisas boas. Minas Gerais é o terceiro maior produtor de peixes de cultivo do país e a tilápia lidera o ranking de produção com mais de 68 mil toneladas em 2024. Sabe aquele peixinho frito no final de semana? Aquele bem crocante, suculento. Até chegar no seu prato, ele passou por muita coisa. São pelo menos 7 meses de trabalho até aquela ova de peixe se transformar em um dos pratos mais queridos do Brasil. Para entender melhor sobre esse processo, nossa equipe veio até esta piscicultura, na cidade de Indianópolis. Estou no ramo aí há 12 anos, mais um pouquinho, né? Com a produção aí hoje em torno aí de 120 toneladas mês. Peixe de 30 gramas a peixe de 1 quilo, 1,1 kg, deve estar beirando em torno de 900 a 1 milhão de peixe. De unidades peixe dentro d'água, né? É muito peixe. A tilápia é uma espécie exótica, né? A origem dela é africana, se adaptou bem ao nosso clima tropical e o potencial de ganho dela, de peso, né, em relação às outras espécies, a precocidade dela faz com que seja, zootecnicamente, né, em termos de produção, é a preferência, a gente brinca que é o nosso frango de granja, né? A precocidade que ela tem. E aliado a isso, o sabor da carne ganhou o gosto, né, do brasileiro. E claro que uma carne tão saborosa tem que ser muito bem cuidada, o que já pode ser visto desde o início no processo de vacinação. Ele é feito, como em todas as outras espécies, indivíduo por indivíduo, na maneira injetável. A qualidade de vacinação influencia na qualidade de proteção e aí o desempenho do plantel como um todo. E algumas doenças acabam sendo mais recorrentes. Pensando nisso, o segmento investe em várias pesquisas com a intenção de prevenir para não ter que remediar. É feito todo um trabalho de varredura nos lotes, em todas as propriedades a gente tem um monitoramento a nível nacional para entender o cenário e depois conseguir aplicar uma solução. Hoje, piscicultura, assim como a avicultura suína, a gente tem que trabalhar com prevenção. Depois que se instalou o problema, né, o medicamento é a única forma, mas não é eficiente e não é benéfico. O bom é a gente trabalhar com prevenção. Depois da vacina, aí começa a fase de engorda.
Bom, hoje a gente recebe aí em torno de 60 mil alevinos, né? Alevinos que eu digo que são peixes que chega pra gente em torno de 28 a 32 gramas. A gente coloca no cada tanque hoje, num tanque, vamos falar num tanque grande, tá? Uma dimensão aí de 4x6. Ele, a loja a gente coloca em média de 5 a 5.500 unidades. Esse peixe fica na água durante 5 meses e meio a 6 meses. O peixe chegando em torno aí de 1 kg, 1,1 kg, às vezes até menos, a gente já manda para o frigorífico. Nesse tanque ficam os peixes mais velhos, que já estão sendo alimentados há cerca de 6 meses. Esses peixes já pesam pelo menos 900 gramas e daqui a pouquinho vão ser despescados, ou seja, retirados da água para comercialização. E essa ração que eu estou dando para eles, ela é toda pensada para que a produção seja o mais eficiente possível. Esse peso, quando a gente vê do ponto de vista econômico, né, para a piscicultura, é quando a gente tem uma maior eficiência de conversão alimentar, ou seja, a quantidade de ração que eu jogo e quanto dessa ração realmente vira carne, né? Vira produto. Essa tilápia aqui já tem mais de 1 quilo, tá prontinha para ser comercializada do jeito que o mercado gosta. Mas quer saber de um fato interessante? Todas essas tilápias que estão aqui dentro e também no tanque, todos são machos. Isso porque o sexo desse animal é induzido em laboratório para atender às preferências do mercado. Como a fêmea ela tem uma tendência com 300, 400 gramas ela voltar para a reprodução, ela acaba não tendo o direcionamento da sua energia para o ganho de peso, diferente do macho. Então, enquanto a gente tem fêmeas de 300, 400 gramas no plantel, o macho já está com 1 kg, 1,2 kg. Então, por isso, a preferência na hora da produção, a gente opta pela compra dos animais machos. E falando em comercialização, a piscicultura mineira é a terceira maior do país, ficando atrás dos estados do Paraná e São Paulo. Em 2024, foram mais de 72.800 toneladas de peixe produzidas em território mineiro, 68.700 toneladas só de tilápias. E no período entre o mês de março e abril, o setor registra um aumento na procura por peixes em cerca de 30%, uma vez que neste período muitos brasileiros diminuem o consumo de carne vermelha. Na minha opinião, acho que é a melhor carne que tem, né? Não vamos falar mal dos outros peixes, desprezar os outros peixes, mas a tilápia, desde que ela entrou no Brasil, ela é bem aceita, né? Peixinho é bom de qualquer jeito, né? E olha, o Brasil abriu mercado para produtos nacionais no Mali e na Malásia. O anúncio foi do Ministério da Agricultura e Pecuária. O Brasil abriu a oportunidade de exportação para a Ásia e para a África. Para Sarawak, vão ser enviadas carnes de aves e carne bovina. Em 2024, o Brasil exportou mais de 30 mil toneladas destes produtos para a Malásia, totalizando cerca de 67 milhões de dólares. O estado de Sarawak, que tem população de aproximadamente 2,5 milhões de habitantes, está localizado em ilha separada da Malásia continental e possui requisitos específicos para a importação de alimentos. Com o aceite do Certificado Sanitário Internacional pelo Estado, existe a expectativa de que o volume exportado para a Malásia cresça significativamente nos próximos anos. E o governo brasileiro anunciou também a abertura de mercado para o Mali, na África. A negociação inclui a venda de 7 produtos agropecuários, bovinos e bubalinos vivos, sêmen de bovinos, de ovinos e de caprinos, e embriões de bovinos, ovinos e caprinos. Nos últimos 3 anos, as exportações do agronegócio brasileiro para o Mali somaram cerca de 5 milhões de dólares. A couve é uma hortaliça de cultivo rápido e lucro fácil. Por isso, ela atrai muitos produtores. Ela é conhecida como alicerce da roça. Você sabia? E é com a chegada agora do outono que a produção deve aumentar. Ela é bem fácil de plantar e tem um baixo custo. Estou falando da couve, hortaliça com um sabor levemente amargo e folhas ricas em fibras. Investir no ramo da couve é porque ela é uma fonte de renda, né? De dentro da horta, né? E é lucrativo para a gente, né? Até porque ela é a base da horta, se chama cebolinha e couve, né? O cheiro verde, né? Praticamente ela é o alicerce da roça. Com tantos benefícios, a couve é muito querida nas cozinhas. Montar uma horta de couve é bem fácil. Pode ser até no quintal de casa, usando vasos ou jardineiras. Uma ótima opção para quem tem pouca experiência com plantio. A partir que você plantou, você vai ver que nós vai levar ali de 30 a 40 dias para nós começar a colher essa couve. Aí dali para frente, ela vem se produzindo e você vai sempre preparando aquele vaso, o solo dela, né?
pondo, se você tem uma borra de café em casa, uma cinza, você vai preparando aquele vaso, que aquilo ali tudo é saúde para a couve. O ciclo da couve é rápido. 40 dias após o plantio, já é possível colher as primeiras folhas. Depois dessa primeira colheita, as folhas vão nascendo sem parar. Dependendo da maneira que esse pé de couve for cuidado, ele pode produzir bem por até 1 ano. Você não pode pelar a couve demais na hora de estar pegando. Se você tem 3 pés de couve ou 4 dentro do seu quintal, ou seja, numa horta, o certo é você pegando 1, 2, 3, sempre pulando para você não pelar seu pé de couve. Apesar de ser uma planta herbácea de clima frio, a couve é resistente para se desenvolver em locais com temperatura acima dos 25 graus. Mas em regiões quentes como a nossa, a recomendação é cultivar essa hortaliça durante o outono e o inverno. Também é importante cultivá-la em uma área com parte sombreada. O calor muito forte prejudica a qualidade e o crescimento das folhas. A aparência e o sabor da couve também acabam alterados. Se você tem o esterco de gado, você usa o esterco de gado no pé da sua couve. Se não tem, mas tem as casas de lavouras aí, né, que se vende o adubo hoje, né, que a gente vai lá, compra o adubo e aplica na couve, realmente, né? Até porque a partir que você pegou ela, você precisa entrar com a irrigação, fazendo ela e com adubação. No momento da colheita, dê preferência para os horários de clima mais ameno, pois as folhas murcham rapidamente. Depois da primeira, é necessário colher constantemente para evitar que as plantas invadam o espaço uma das outras e acabem tombando. Não demore muito além do prazo, pois a hortaliça pode ficar amarga e endurecer. Para colher folhas individualmente, comece pelas externas e sempre deixe alguns brotos no pé. Os preços do algodão seguem em alta. O movimento é reflexo das valorizações externas e também da disponibilidade de pagar mais pela qualidade da pluma. No mercado spot nacional, o algodão em pluma segue valorizado. Levantamento do CPEA mostra que o suporte vem da procura do mercado externo e também da busca por compradores brasileiros por lotes de pluma com qualidade superior, dispostos a pagar mais por isso. Boa parte dos cotonicultores segue firme com as ofertas dos lotes da safra 2023-2024. Também já há interesse na negociação antecipada dos ciclos 2024-25 e 2025-26. Está começando hoje o outono no Brasil e depois de um verão bem quente e seco em muitas partes, que impactou diversas culturas pelo Brasil, será que essa mudança de estação vai trazer um alívio para o produtor rural? O zoneamento agrícola de risco climático é uma ferramenta que auxilia o produtor a se planejar melhor para enfrentar possíveis impactos do clima na produção. E é sobre isso que a gente conversa agora com o pesquisador da Embrapa Agricultura Digital, coordenador da rede de pesquisa do ZARC, que é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático, Eduardo Monteiro. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia, Ingrid, tudo bem? Tudo certo, um prazer ter você aqui conosco e eu já começo aqui introduzindo o nosso assunto, porque as culturas de feijão, trigo, soja, por exemplo, estão sendo fortemente afetadas pelo clima nos últimos anos. Agora, com a chegada dessa estação do outono, que começa hoje, qual que é a expectativa aí para o clima e para a produção brasileira? Olha, Ingrid, a gente está num momento mais ou menos de continuidade das condições que a gente vinha observando até então, tá? Nas regiões ali do centro-sul e sul do país, principalmente no Mato Grosso do Sul, Oeste Paulista, Paraná, a gente teve problemas ali com seca ou com chuvas abaixo da média, afetando aí principalmente as produções de soja, de milho e de feijão nessas regiões, né? O prognóstico climático, né, gerado pelo INMET, pelo INPE e pela FUNSEMI para os próximos 3 meses, indica aí continuidade de chuvas abaixo da média, principalmente nessas regiões que eu acabei de falar, né, e chuvas em torno da média no restante do Brasil, principalmente ali em Minas Gerais, Centro-Oeste, e chuvas um pouco acima da média no Norte, tá?
Já na região Nordeste, o prognóstico é de chuvas abaixo da média, inclusive ali na região do Cealba, né, Sergipe, Alagoas e Bahia, que é uma importante região produtora de soja, de milho e de feijão calpi também, né. Nesse momento, a gente está em março, ali nas regiões do centro-sul do Brasil, centro-oeste e sudeste, a gente está no final, já do meio para o final da segunda safra, né? É um momento relevante para a cultura do milho. A produção, nesse momento, já está praticamente definida, foi um pouco penalizada nessas regiões com chuvas um pouco abaixo da média, tá? E para quem plantou mais tarde, ou plantou o milho tardiamente, pode ser um pouco mais prejudicado pela continuidade dessas chuvas abaixo da média aí nos próximos meses, tá? Então a gente não vê, por enquanto, uma mudança muito significativa, porque antes, até pouco tempo atrás, a gente tinha estações muito bem definidas, né? Agora a gente não vê uma mudança muito significativa no clima, é isso? Olha, não vê nesse contexto das chuvas abaixo da média ali no Centro-Sul, né? Agora, no restante do país, a gente tem uma condição dentro da normalidade, principalmente no Centro-Oeste e Minas, uma condição de chuvas e temperatura dentro da normalidade, né? E a entrada agora do outono, ela marca muito esse final de segunda safra, né, para as regiões do Centro-Sul, e um pouco mais adiante, o início da safra de inverno, que seria na região sul do país, né, principalmente para o trigo e algumas outras culturas de inverno, né, que são semeadas ali entre maio e junho, principalmente, tá? A principal mudança, né, em função desse período e da mudança de estação, ela ocorre com o abaixamento agora das temperaturas, principalmente a partir de março, nas regiões mais frias do sul, né? E demora um pouco mais para a gente perceber esse abaixamento das temperaturas aqui no estado de São Paulo para cima, né? E ao norte do estado de São Paulo, mas a gente já começa a perceber alguma mudança, assim, principalmente no sul, tá? Agora, em termos de chuva e de prognóstico climático, nessas regiões aí do sudeste, do sul e do Mato Grosso do Sul, a gente segue numa continuidade aí de chuvas abaixo da média. Bom, sabendo disso, tem alguma maneira do produtor já ir lidando com possíveis impactos negativos ou prevenir esses impactos? Tem sim, Ingrid, e essa é a pergunta mais importante, né, certamente. A gente insiste bastante junto ao pessoal do setor produtivo, nas palestras, nas atividades de capacitação, esclarecendo que a gestão de riscos climáticos se faz com antecedência e com planejamento. Então, tudo aquilo que o produtor pode fazer, inclusive antes de semear a cultura. E isso está muito relacionado com o planejamento da safra como um todo, com a identificação dos períodos e dos tipos de genótipo e ciclos mais adequados para o seu município. E essas informações os produtores podem encontrar nos resultados publicados do zoneamento agrícola de risco climático, tá? Então, é muito importante que o produtor se atente para as épocas mais indicadas, de menor risco, né? E não se esqueça nunca de que sempre quando vai cultivar uma segunda safra, tem que procurar viabilizar o plantio da primeira safra ali, de modo ainda a garantir que a segunda safra seja semeada ainda em condições favoráveis, né? O que tem sido um desafio relativamente grande nos últimos anos, principalmente naqueles anos em que a gente teve atraso no início da estação chuvosa, tá? Aí isso atrasa a primeira safra, acaba atrasando também a segunda safra, e muitas vezes o produtor acaba ficando sem janela favorável de plantio para a segunda safra. Então, é muito importante que os produtores comecem a prestar mais atenção nisso e tomem muito cuidado com os plantios atrasados, né? Porque vai impactar principalmente a segunda safra lá. Então, como a gente está vendo esse ano, né, com chuvas abaixo da média ali nas regiões do centro-sul,
a segunda safra justamente tem sido mais impactada, e quem plantou mais tarde pode ser mais prejudicado. No Brasil, Ingrid, a principal causa de perdas de produção na agricultura é por seca, tá? Geralmente é por seca. Mais de 65% das perdas registradas no Proagro ou no seguro rural são por eventos de seca. Então, um segundo ponto que a gente tem chamado muita atenção dos produtores é para caprichar no manejo do solo, buscar as práticas de manejo mais adequadas para promover uma melhora da fertilidade química, física e biológica do solo, fazer com que o sistema radicular da cultura se aprofunde mais, assim ele consegue ter um acesso maior a um estoque, a um volume de água maior nesse solo, tá? E aí consiga resistir um pouco mais a esses períodos de seca que tem, de seca e calor, né? Que tem ocorrido muito nos últimos anos, e a tendência é que isso continue acontecendo ou até se agravando nos próximos anos, tá? Então, a mensagem, Ingrid, é investir no manejo do solo, cobertura morta do solo, fertilidade, correção, principalmente em subsuperfície, tá? A dica de ouro, né, para evitar aí possíveis problemas com a produção, a próxima produção. É interessante quando você destaca também que muitas vezes as pessoas, os produtores, atrasam um pouquinho o plantio daquela safra, esperando melhores condições, né? Mas a janela, ela não tem muita mobilidade, né? Então é preciso respeitar esses períodos, porque senão vira uma bola de neve e a próxima safra ou a safrinha aí é prejudicada. Exatamente, viu, Ingrid? Inclusive, um caso que tem que se tomar muito cuidado é quando o produtor, às vezes, já faz o financiamento da segunda safra, né? Já se compromete com a entrega e a venda da colheita da segunda safra, quando ainda nem plantou a primeira safra. E aí, quando chega o momento da primeira safra, quando ela atrasa, né, por conta desses problemas, muitas vezes o produtor tem dificuldade em viabilizar essa segunda safra, né? Então, esse é um outro ponto que a gente tem que chamar a atenção dos produtores para tomarem cuidado com esse problema, né? E uma outra questão importante, Ingrid, é também estar atento às possibilidades, né, e às ofertas aí do seguro rural, à medida que a gente tem visto uma frequência cada vez maior de ocorrência de eventos adversos, né? O produtor tem que começar a considerar usar mais a ferramenta do seguro rural para se proteger, inclusive do endividamento, né? Às vezes dentro de uma operação de crédito, né, para viabilizar a safra, uma perda de safra pode prejudicar muito o agricultor financeiramente com endividamento, né? Que é o que a gente tem acompanhado de renegociações, né, ao longo das últimas safras. Então, eu gostaria que você explicasse melhor, Eduardo, sobre o zoneamento agrícola de risco climático. Como que essa ferramenta, como que ela foi desenvolvida e como é que funciona? Olha, o zoneamento agrícola de risco climático, Ingrid, ele é um estudo agrometeorológico que basicamente ele delimita, né, em todo o país, para todos os municípios brasileiros, quais as regiões e as épocas de menor risco climático para o cultivo de mais de 40 culturas aí. Então, a Embrapa coordena, né, os estudos técnicos científicos aí de elaboração e avaliação de riscos, né, através do zoneamento, e o Ministério da Agricultura publica esses resultados na forma de portarias de zoneamento, e aí esses resultados acabam sendo utilizados como guia para as operações do Proagro e também para as operações do Programa de Seguro Rural do Ministério da Agricultura, né? Os resultados, Ingrid, eles basicamente mostram os níveis de risco de perdas de produção, né, causada por eventos meteorológicos adversos, e são uma informação interessante para que o produtor possa, então, planejar melhor a sua safra, né? A primeira, a segunda safra, analisar o impacto que diferentes tipos de solo acabam tendo no risco de déficit hídrico, né?
considerar aí opções de manejo da cultura, principalmente naquelas situações marginais onde o risco já é médio ou alto, né? É ainda mais necessário que o produtor analise essas situações com cuidado e capriche mais no manejo do solo, eventualmente analise a viabilidade de investimento em irrigação, né? E assim por diante. E aí, com base nessas informações, o agricultor pode tomar uma série de decisões ali, justamente visando minimizar os seus riscos, tá? De uma forma que evite justamente aquelas situações de risco mais elevado, né, que podem e geralmente acabam provocando mais perdas, tá? Isso vale tanto para o pequeno como para o médio e grande produtor? Essa ferramenta está disponível? Com certeza, todos esses dados são públicos, né? Eles são publicados pelo Ministério, eles são acessíveis pela própria página do Ministério da Agricultura. A Embrapa também disponibiliza um aplicativo para dispositivos móveis onde esses resultados podem ser consultados, é gratuito, o produtor pode baixar e analisar os resultados lá, tá? Tem para resultados de avaliação de risco, como eu falei, para mais de 40 culturas, vários tipos de solo, todas as épocas possíveis aí de plantio, né, ao longo do ano e para todos os municípios brasileiros. Eduardo, com base nessas informações, com essa estação que chega, tomando cuidados aí, podemos ter uma boa safra, como a já anunciada aí, expectativas de grande safra para vários produtos aqui no Brasil? Essa é outra pergunta muito importante, Ingrid. É importante a gente destacar que, em se tratando de agricultura, o risco nunca é zero, tá? Mesmo quando a gente utiliza os períodos, as regiões, as épocas, os melhores cenários com baixo risco climático que estão lá disponíveis no estudo do zoneamento, o risco nunca é zero. Então, por isso é importante o produtor se planejar antes da safra. Ele ter consciência que, mesmo às vezes fazendo as melhores escolhas ali do cultivar, da época de plantio, da sua dinâmica de primeira e segunda safra, perdas ainda podem ocorrer. Nesses casos, aquelas medidas de manejo que eu destaquei, manejo do solo, ou de irrigação e uma série de outras estratégias ali que podem ser utilizadas para reduzir ou reduzir o impacto desses riscos, né? Ele precisa estar atento a essas estratégias. E, mesmo assim, na eventualidade de um evento adverso mais intenso, seja uma seca, né? Como a gente teve aí em 2022, uma seca muito intensa, principalmente ali no período mais sensível da primeira safra, ou seja, mesmo assim, nessas situações, o produtor não fica isento de perdas potencialmente graves, né? E aí, o último recurso são as estratégias de transferência de risco, seja através do Proagro, seja através do seguro rural. Perfeito. Eduardo, muitíssimo obrigada pela sua colaboração, pelas suas explicações. A gente segue acompanhando o desenrolar da safra e também o avançar da estação. Muito obrigada, um bom dia para você. Obrigado, Ingrid. Bom dia. Bom dia. Com essas informações, a gente vai encerrando o Record News Rural de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.